Oi, turma, tudo bem? Bom dia! Nós vamos continuar agora com a nossa videoaula sobre aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras. Nós vamos falar sobre a altura do triângulo equilátero e a área do triângulo equilátero e do hexágono regular, certo? Depois vem mais uma videoaula com os exercícios para vocês. Beijos, até mais! Continuando. A altura de um triângulo equilátero divide este em dois triângulos retângulos congruentes, quer dizer, de mesma medida. Calcule a altura do triângulo equilátero de lado 10 centímetros. Aqui nós temos o desenho de um triângulo equilátero, com um lado valendo 10 centímetros. Aqui nós temos, nesse mesmo triângulo equilátero, o desenho da sua altura, esse segmento aqui, olha, que sai de um vértice para o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. Esse ponto onde a altura pega, ela divide a base do triângulo equilátero em dois segmentos de mesma medida. 5 mais 5 igual a 10. Outra coisa que nós podemos perceber é que essa mesma altura, ela divide o triângulo equilátero em dois triângulos retângulos, um à direita e o outro à esquerda. Essa altura a gente não sabe o valor dela ainda. A gente vai fazer o cálculo para descobrir o valor dessa altura. Então, olha, nesse triângulo retângulo nós temos 10, que é a hipotenusa, 5, que é um dos catetos, e a altura vai ser o outro cateto. Olha, os dois triângulos retângulos, certo? A altura a gente não sabe o valor de nenhum deles, porque é a mesma medida, né? Os dois triângulos retângulos têm o outro cateto medindo 5 e a hipotenusa dos dois triângulos é 10. Então, nós vamos utilizar um desses triângulos retângulos para calcular o quê? A altura desse triângulo equilátero, certo? Então, nós vamos imaginar o triângulo retângulo, nós vamos descobrir o valor desse cateto, que é o mesmo valor da altura do triângulo equilátero. Então, pelo Teorema de Pitágoras, trocando os valores da hipotenusa e dos catetos, vai ficar 10 ao quadrado é x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Fazendo os cálculos, 100 é igual a x ao quadrado mais 25. Isolando x ao quadrado, nós temos 100 menos 25. X ao quadrado é 75. Tirando o quadrado e passando a raiz quadrada para o segundo membro, x igual a raiz de 75. Decompondo 75 em fatores primos, nós temos 3 vezes 5 ao quadrado. Como 5 está elevado ao quadrado, a gente consegue simplificar da raiz. Então, o valor do x é 5 vezes a raiz de 3 centímetros. Quem que é esse x mesmo para nós? É a altura do nosso triângulo equilátero, certo? Agora, nós vamos falar sobre a altura do triângulo equilátero. Nós vamos encontrar a fórmula geral através do Teorema de Pitágoras. Novamente, nós temos um triângulo equilátero, só que agora os seus lados a gente está falando que vale L. Por que L? L é qualquer valor que a gente quiser trabalhar. Nesse triângulo equilátero, a gente colocou uma altura que é H, certo? Que a gente não sabe a medida dela. A base é L, quer dizer que esses dois segmentos, então, é a metade de L. L sobre 2 e L sobre 2. Aqui nós temos um triângulo retângulo com altura H, a hipotenusa valendo L e o outro cateto L sobre 2. Então, ó, um cateto mede H, que é a altura, e o outro cateto L sobre 2. A altura do triângulo equilátero é esse segmento medindo H aqui. Utilizando o Teorema de Pitágoras, nós temos hipotenusa ao quadrado é o lado ao quadrado. É igual a H ao quadrado, um dos catetos, mais o outro cateto ao quadrado, que é o L sobre 2. É só olhar aqui, ó. Hipotenusa, um cateto e o outro cateto. Ó, tudo substituído aqui. Fazendo os cálculos, lado ao quadrado é hipotenusa ao quadrado, mais, ó, L elevado ao quadrado, L ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. O que foi feito agora? Esse termo, L ao quadrado sobre 4, foi trazido para o primeiro membro trocando a operação. Olha, ele estava somando, passou subtraindo. Por quê? Para nós isolarmos a altura.
Não é exatamente a altura que a gente quer encontrar o valor, então ela tem que ficar isolada. Agora, o que a gente fez? Como nós temos uma subtração de frações com denominadores diferentes, nós encontramos o MMC, deu 4, e a gente vai reduzir ao mesmo denominador. 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1, vezes L ao quadrado, L ao quadrado. H ao quadrado vai ser o quê? 4L ao quadrado menos L ao quadrado, nós temos 3L ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Passando o quadrado para o segundo membro na forma da raiz, nós temos que a altura é igual à raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Só que aqui nessa raiz, nós temos que o L está elevado ao quadrado, então nós conseguimos simplificar da raiz. E a raiz de 4 é 2. Então, como que vai ficar a altura do triângulo equilátero? A altura vai ser o valor do lado desse triângulo, vezes a raiz de 3 sobre 2. Esse L veio daqui, ó, L ao quadrado, e esse 2 veio da raiz de 4. Então, essa é a fórmula da altura do triângulo equilátero. Basta nós sabermos a medida do lado do triângulo equilátero, substituir aqui, e se der para simplificar, simplifica. No exercício anterior que nós fizemos, o lado do triângulo era 10. 10 dividido por 2, 5. 5 raiz de 3. Podem conferir lá que vocês vão ver que a altura do triângulo equilátero deu 5 raiz de 3. Certo? Próximo. Agora nós vamos falar da área do triângulo equilátero. Sabemos que a altura do triângulo equilátero é H igual a L raiz de 3 sobre 2. Acabamos de ver há 2 slides atrás. Então, vamos substituir esse valor no cálculo da área do triângulo qualquer, visto no slide anterior. Aqui nós temos um triângulo com altura H e base L. Então, a área vai ser H vezes L sobre 2. No lugar desse H, que é a nossa altura, nós vamos substituir o valor da altura que nós sabemos, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, o que nós temos aqui? A área é igual a L raiz de 3 sobre 2, vezes a base, que é L, dividido por 2 novamente. O que aconteceu dessa parte para cá? L vezes L, L ao quadrado. Divide por 2 novamente, nós estamos dividindo por 4. Pensa assim, ó, uma laranja, você divide ela ao meio, dividiu em 2 partes. Depois você divide de novo em 2 partes. Quantos pedaços vão ficar? 4 pedaços, por isso que ficou sobre 4 aqui. Então, divide por 2, você está dividindo por 4. Essa é a fórmula geral da área do triângulo equilátero. Então, não precisa fazer um cálculo enorme para fazer o cálculo da área do triângulo equilátero. O que a gente vai fazer? Vai pegar a medida do lado, elevar ao quadrado, vezes a raiz de 3 e dividir isso aí por 4. Se der para simplificar, simplifica. Se não der, acabou o cálculo. Bem simples. Área do hexágono regular. Hexágono regular é um polígono de 6 lados de mesma medida. Essa palavrinha regular nos indica que todos os lados têm a mesma medida. Este polígono possui 6 diagonais, que o divide em 6 triângulos equiláteros. Vamos ver como é que acontece isso? Olha só, aqui a gente tem um hexágono regular e aqui os 6 triângulos equiláteros sendo apresentados por causa das diagonais, ó, uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais. Então, as diagonais dividem o hexágono em 6 triângulos equiláteros. A área do hexágono vai ser o quê? 6 vezes a área do triângulo. Esses 6 triângulos são triângulos equiláteros. Então, se eu pegar a área de um triângulo e multiplicar por 6, eu tenho a área do hexágono todo. Só que a área do triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, o que vai acontecer? A área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo. O que a gente pode fazer aqui? Simplificar esse 6 e esse 4 por 2.
Então, a fórmula da área do hexágono vai ser 3 vezes o valor do lado do hexágono ao quadrado, vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Precisa decorar essa fórmula? Pessoal, eu digo o seguinte, não precisem se preocupar em decorar essa fórmula do hexágono. Basta saber que o hexágono são 6 vezes a área do triângulo equilátero. Se eu sei a área do triângulo equilátero, obviamente eu vou saber calcular a área do hexágono. É só pegar a área do triângulo equilátero e multiplicar por 6. Quem tiver facilidade em decorar essa fórmula, ótimo, que bom, pode decorar. Mas se não quiser decorar essa fórmula, se preocupe em lembrar que o hexágono tem 6 triângulos equiláteros, certo? Na próxima videoaula, faremos os exercícios das páginas 97 e 98 em Demonstre seus conhecimentos. Até mais!